Olá, chegando agora mais um programa Ideia Livre aqui na Rede ITA. Hoje estamos recebendo no centro do debate a psicóloga Josiplece Marques. Vamos abordar na entrevista de hoje a cultura de paz nas escolas. De imediato, como sempre acontece, vamos a um breve perfil de nossa convidada. Josiplece Marques é psicóloga clínica e organizacional. Tem mestrado em Organizações e Recursos Humanos. É especialista em neuropsicologia, também em dinâmica de grupos. Possui formação em terapia comportamental cognitiva em saúde mental e é palestrante nas áreas comportamentais e gestão de pessoas. Divide a bancada comigo nessa edição o psicólogo e professor da Unifacisa, Luciana Digley, o psicólogo do IFPB Campus de Campina Grande, Ícaro Rodrigues, e o professor Itamar Salles, da UEPB. Boa noite, prazer em tê-la novamente aqui no Ideia Livre. Boa noite, Ari. Eu que agradeço e acho pertinente pararmos aqui nessa roda aqui tão privilegiada para discutir um tema que tem causado tanta apreensão, né? A pais, educadores e por não dizer também a toda a comunidade acadêmica e escolar. Eu queria começar sob o ponto de vista da reação a essa torrente sobre o universo escolar. Me parece um salto à vista, um equívoco, essa reação das autoridades focando no aspecto policialesco, de uma espécie de armamentismo no entorno das escolas. Estou pensando equivocadamente? Ari, é um fator vamos dizer assim, são muitas variáveis, é multifatorial. A questão de fortalecer a segurança, nós sabemos que é um dos aspectos do Estado, mas aí nós sabemos que é um dos fatores, é uma das vertentes. A gente tem visto hoje, numa ponta, os pais apreensivos em levar seus filhos para a escola. Por outro lado, educadores com sobrecarga, tanto de horário como também emocional. Numa outra ponta, a gente encontra uma apreensão dos próprios alunos, né, de passar, até tem chegado a consultório, alunos já dizendo assim, olha, Josi, se acontecer na minha escola, lá na minha casa já disseram, eu vou correr, agora, porque lá no meu colégio, lá no primeiro andar, a gente não sabe o que a gente vai fazer quando acontecer. Gente, olha então, assim, como não dá para ver somente um aspecto de policiar melhor. Eu acredito num em multifatores, aliás, para que se discuta essa avalanche que a gente sabe que aumentou, a gente sabe que o Brasil aí hoje está no ranking de 7º em número de diferença de desigualdade social, então isso também tem que ser levado na discussão. Então, são todos esses fatores que eu penso que policiar a escola é um dos fatores, é fornecer mais essa segurança externa. Mas e os demais fatores? Como a gente discutir? Eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Luciano, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite ao meu colega, professor Ícaro, que também é psicólogo. Boa noite ao professor Itamar. E boa noite à Josiplece, minha querida colega também de consultório, inclusive, atendemos em consultório. Sobre essa questão, quando se fala nos atentados em escolas, a gente percebe que não havia essas ocorrências com tamanha frequência aqui no Brasil. E muitos especialistas têm apontado como possível fator a questão da vulnerabilidade que esses jovens têm em rede social, principalmente quando expostos à rede social que tenha a difusão, digamos assim, de ideologias principalmente extremistas. E a pergunta que eu vou fazer para você é que a gente sempre escuta também das famílias e às vezes até de alguns adolescentes. O que fazer para monitorar esses jovens em relação ao uso das redes sociais? Como é que eu posso não ser invasivo, não ser castrador, mas o que fazer para eu estar antenado com o que eles acessam? Então, Luciano, eu vejo que o diálogo é o primeiro grande passo, né? Nessa cultura de família dos pais. Nós falamos muito nesse excesso de tecnologia que crianças, adolescentes e jovens
estão tendo. E os pais? Será que eles também não precisam desprender-se mais do excesso também de tecnologia e parar para o diálogo, para uma escuta ativa e sensível? Eu achei esse um primeiro ponto. Depois é um monitoramento do que esses filhos estão vendo. Então, os pais, hoje não podem se dar ao luxo de não entenderem de tecnologia. Eles precisam entenderem. Se você escuta em consultório ou em outros ambientes, você vai ver que você fala do termo Deep Web e muitas vezes tem pais que não sabem que existe, né? Então, assim, é necessário, por exemplo, que eles entendam hoje que não existe somente um meio deles se comunicarem. Às vezes eles estão em grupos que discutem essas ideologias que são extremistas e os pais nem conhecem esses novos meios, né, de grupos onde eles dialogam. Por quê? Porque eles vão entrando para outros nichos de diálogo. E então, o que eu primeiro penso é que os pais precisam conversar, também sair do excesso de telas e conhecerem de tecnologia e monitorarem melhor os filhos e dialogarem sobre questões morais, emocionais, sabe? Serem referência. O que nós temos visto nessa avalanche de violências nas escolas é que muitos estão reproduzindo também ou violências que estão sofrendo dentro da escola ou violências que sofrem dentro da própria casa. Então, esses pais têm que ser exemplo nesse sentido da cultura de paz, de pacificar, né? A minha casa precisa ser uma casa que o meu filho goste de chegar, ele sinta a presença de amor, de acolhimento, de afeto. Mas, às vezes, o problema... Um dos fatores a gente sabe que é o bullying, e existem vários tipos de bullying, inclusive, a gente está aqui para falar disso, mas às vezes o problema está dentro dos lares. Então eu te digo que, além de tudo isso, os pais eles precisam fornecer colo e referência. Professor Itamar, muito boa noite, prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Arimateia, boa noite a todos, prazer estar com vocês novamente. Minha cara Josi Pless, parece-me que o problema que existe nas famílias está aflorando e chegando às escolas. Há um ditado popular que costume de casa vai à praça. Obviamente que nós não vamos atribuir à família a responsabilidade de tudo que está ocorrendo na escola. Obviamente que não. Mas o Rossandro Klinger, ele já diz ainda, né, obviamente, que para que a escola seja a segunda casa, é necessário que a família seja a primeira escola. Ou seja, é preciso uma efetiva participação da família. Nós não estamos num jogo de empurra, né, onde família, escola, professor. Não, é preciso dar as mãos. Mas eu gostaria de saber assim, qual a participação efetiva da família nesse processo e a responsabilidade que ela tem nesse contexto que nós estamos vivendo de tanta violência, de tanto bullying, de tanto desrespeito, de tanta intolerância que nós temos visto nas escolas de forma geral. Boa noite, professor. E a pergunta muito boa, assim como a de Luciano, puxa uma outra vertente aqui, né, que é a questão das muitas responsabilidades. Nós não podemos atribuir somente à escola. E aí, qual a responsabilidade que eu vejo para a família? Além do que nós falamos, da escuta do acolhimento, do colo, do afeto, do ser exemplo, mas eu penso que a família precisa estabelecer os limites, porque nós temos visto hoje, por exemplo, você falou aí no bullying, de onde vem o termo bullying? Tirano. Inclusive, né, o meu colega Rossandro, ele também fala da questão da própria tirania, os pequenos tiranos hoje, que nós discutimos tanto, né, no nosso meio, que eles que estão escolhendo para os pais que restaurante ir, eles estão escolhendo quando e como ver a TV, se só tiver uma na casa e eles querem ver, eles vão ver. E os pais, muitas vezes, diferente de nossas gerações, os pais ficaram acolhidos e encolhidos
e retraídos, e eles tomando espaço dos pais. Isso me lembra uma fala do educador de Samitiba, que falava da geração pé e cabeça. Que nas nossas gerações, né, assim na minha, por exemplo, nós sabíamos claramente qual era o lugar na mesa do pai, da mãe. Se tinha um frango, a gente sabia que os melhores pedaços eram para o pai e para a mãe. Era assim também, Luciano, lá? Ícaro também? Também. Né? E, por exemplo, chegava uma visita, bastava olhar que a gente já sabia que a gente tinha que se retirar, então a gente não confrontava. E aí Samitiba lembra, né, que hoje essa geração é o pé e cabeça. Dá o melhor para os filhos e fica com o resto. Então eu vejo essa responsabilidade dos pais de retomar uma hierarquia que é estruturante para a personalidade da pessoa humana, que é saber, porque quando ela chega na escola, ela tem que respeitar a autoridade de professores, de diretores, de dono de escola, né? De porteiro, mas eles têm que entender isso desde pequenos dentro de casa. Então, essa questão de honrar pai e mãe são valores essenciais que muitos estão achando balela, mas é fundamental e é estruturante. Honrar, respeitar os pais, os melhores lugares, os pais decidem. E o que acontece muitas vezes hoje é que pais estão com medo de filhos, né? Nós vemos, é frequente você ver no shopping, no supermercado, filhos dando piti lá, e aí o pai, para não passar vergonha, cede. Essa criança, bebezinho, é bonitinho fazer aquilo, você cede. Daqui a pouco ele torna um adolescente e ele vai fazer isso. E daqui a pouco ele vai dormir 2 da manhã, e você, se não quiser dormir, você vai ficar lá assessorando para apagar a luz do quarto. Quando, na verdade, você deveria dizer o horário aqui de usar a tecnologia, que volta para aquela tua pergunta, Luciano. O horário aqui, a regra é dia de semana até 9, 10 horas, aqui é a caixinha. Vem cá, recolhe e guarda aqui. Amanhã eu lhe devolvo. Porque os pais precisam retomar, enquanto é tempo, o lugar que lhe é devido. Professor Ícaro, boa noite, prazer em ter conosco aqui na Rede ITA. Boa noite, Arimateia, aos colegas professores Luciano, Itamar, colega de profissão, Josi Plessis, e aos telespectadores. Dando continuidade ainda tratando sobre causas, né, dessas ações de violência, né, desses jovens, nós escutamos, né, no dia a dia diversas explicações, né? E aí eu compreendo, né, e concordo contigo que é um fator, né, multifatorial. Existem vários fatores, né, que explicam esses processos de violência. E eu vou citar alguns, né, sejam que eu escutei de maneira informal, de pessoas não especialistas e de especialistas, e queria a sua opinião sobre eles, né? Um deles, recente, um colega, né, uma pessoa próxima, me disse: isso não é coisa, né, entre aspas, de gente doida, porque eu nunca vi ninguém doido pegar uma arma e matar as pessoas, né? Outro foi um vídeo que eu recebi de uma pessoa ligada a uma religião que dizia que era falta de Deus, de falta de religião. Se tivesse a disciplina de religião na escola, isso seria um fator preventivo, né? Já a gente escuta também outras críticas, né, relacionadas à ausência de preparo das escolas para, por exemplo, prevenir, lidar com bullying, né? Outro já citado aqui, em relação à parte da disciplina familiar, tá? E também já citado pelo colega Luciano, em relação ao extremismo, né? Ou discursos extremistas, ou medidas governamentais extremistas, né? Como acesso facilitado a armas. Dentre esses vários exemplos, né, que a gente escuta, tanto especialistas ou não, você poderia citar, né, concordando ou não com essas causas, essas possíveis causas, e há como preveni-las? Ícaro, você trouxe aí um leque, né? Vocês concordam? É um leque desses fatores. E vejo que há uma responsabilidade de um olhar sensível para uma mudança de comportamento de um jovem, de um adolescente, que pode ser um possível agressor, ou quando ele está sendo agredido e que ele pode vir a agredir justamente por estar sofrendo o bullying. Então, aí, assim,
eu não adentraria nessas causas, porque eu acho que nenhuma delas, por si só, explicam. É falta de Deus, é falta, né, da escola perceber. Então, acho que é um pouco de cada, de fato. Agora, você trouxe um ponto aí que é interessante. Se fosse louco, não pegava uma arma e faria isso. De fato, nem todo, pelo que nós temos visto, desde Columbine, e depois a gente tem visto aqui no Brasil mais de 16 ataques a escolas, né? Nesses últimos anos. O Brasil, no 7º lugar em desigualdade social, é um fator que também está atrelado à violência. Feminicídio é um dos fatores que o Brasil se destaca, infelizmente. Então, são tantos rankings negativos que nós enfrentamos que, se você ver, a maioria contempla alguma coisa do que diz aí. Aí eu voltaria o olhar para essa questão quando você diz assim, eu voltaria o olhar mais psicológico. Eu vou destacar desse leque. Por exemplo, todo agressor, ele é um sociopata ou psicopata? Não. Não necessariamente. Ele pode estar sofrendo um estresse emocional muito intenso, pode ser no ambiente de escola ou até no ambiente familiar ou fora. Ele pode estar envolvido com um ambiente de violência, com a violência das drogas, nesse contexto no Brasil, no Rio de Janeiro. Muitas escolas passaram dias fechados. Você vê um fator aí que você sabe, que é a evasão escolar no ensino médio. Isso é um dado que o MEC já levantou. Então, quando você vê um jovem evadir, provavelmente ele tem algum fator muito importante aí ligado à violência, quando não é por necessidade de trabalho. E aí, assim, todo ele tem um desvio de comportamento sociopata? Não. Ele pode ter já o componente da própria agressão, que todos nós temos, que é primário ao ser humano, mas quando você chega num limite e eles não têm suporte, equipamento psíquico, então eu fui tão agredido, que aí eu vou lá e agrido. Em qualquer um desses ambientes eu estou sofrendo agressão. Então, é o mais comum, a maioria dos casos de adolescentes agressores, desde os Estados Unidos até o Brasil, eles deixaram algum indício de que iriam fazer isso. E na maioria das vezes, não todos, mas na maioria das vezes, eles estavam sofrendo algum tipo de violência. Então, a escola precisa perceber esses sinais, né? A família precisa perceber esses sinais. E aí, muitas vezes, quando ele fala, alguma coisa pode de fato acontecer, entende? Então, eu puxo para esse ponto. E eu ainda abriria um parênteses maior aqui. Os vários tipos de bullying que você falou, nós falamos aqui, que nós sabemos que é uma das principais causas, entre todas essas, do que acontece nas escolas. Que tipos de bullying nós temos? Nós temos o bullying físico, aquele que a criança ou o adolescente sofre empurrões, né? Rasteiras, como eles chamam, e começam a beliscam, puxam o cabelo. A verbal, que é muito comum de grupos extremistas ter preconceito com um nicho lá daqueles colegas, e eles começam verbalmente a chacotear. Nós temos o cyberbullying, que é pegar uma imagem depreciativa ou uma imagem que vaza nas redes sociais de um nudes, por exemplo, né? E aí, de repente, toda a escola tem acesso. Então, o cyberbullying hoje é muito comum, é como se fosse o cancelamento, e eles não têm estrutura para suportar o cancelamento social, né? Nós vimos o caso do suicídio do filho da cantora Valquíria. E se a gente vê a OMS, qual é a faixa etária, já abrindo outro parêntese, de suicídio hoje? De 15 a 29 anos. Né? Então, nós temos visto hoje até mais jovens que 15 anos entrando nesse rinque aí de número de suicídios. Então, nós temos o bullying, que nós sabemos que é o bullying mesmo da violência psíquica, que a pessoa vai sofrendo, aí ele simplesmente se recolhe,
por timidez, ele sofre, aí chega um momento que, como muitos deles, eles reagiram reativamente ou eles agridem também, eles passam a ser agressores. Sempre o bullying, ele vai ser o quê? Entre os pares, né? Então, eu sofro, não é que eu tinha nenhum transtorno mental, não necessariamente na minha família eu estava sofrendo, minha família era desestruturada, sabe? Às vezes o problema não é que a minha escola era uma escola violenta, é que eu não suportei todos esses tipos de bullying que eu sofria. Eu vou fazer uma alegoria musical aqui para ser um pouco didático para o telespectador, Josi. Como seria, você dedilhasse um pouco aí essa questão do monitoramento dos filhos que você se reportou há pouco? Que os pais possam fazer. Primeiro, eu vou dar uma sugestão para os pais. Qual é a câmera que eu falo direto para os pais? Aqui. Eu vou falar, essa resposta aqui sua é excelente, essa pergunta é excelente para que os pais escutem. Primeira coisa, é como monitorar. Assistam a um documentário que está disponível na Netflix, Redes Sociais, tá? Primeira coisa. Outro filme que eu acho importante, falando sobre o que Ícaro trouxe, todas as violências e tipos de bullying, assistam Uma Garota de Sucesso. Tá? Aliás, Uma Garota de Sorte. É um filme que também está disponível nesse aplicativo, tá? Você entendendo, por exemplo, o que a consequência do bullying pode provocar na vida de uma pessoa, como sequelas psicológicas, nesse filme, Uma Garota de Sorte, e se você vê o que as redes sociais podem provocar de danos e de prejuízos ao psíquico do seu filho, eu acho que você começaria a levar bem mais a sério esse monitoramento, que o que nada mais é conversar com seu filho, que tipo de séries você assiste, com quem você joga virtualmente, se possível até dizer, filho, eu quero jogar, eu quero aprender, eu quero jogar com você aí, eu quero ser um jogador virtual com você, me bota aí nessa turma. Aí você vai ver a resistência dele. Se ele fizer uma total resistência para que os pais joguem com ele, você começa a ver o que ele está jogando. Tá? Uma coisa interessante, observe o tempo de sono que seu filho está tendo. Se ele está fazendo uma inversão de horários de dormir, queda no rendimento escolar, se ele está com alguma tendência a isolamento, embotimento afetivo, ele mudou o comportamento, ou a escola percebeu. Tá? Então, são fatores de monitoramento. Esse monitoramento é de fato, é sair desse lugar confortável de dizer assim, não, meu filho sabe o que vê. Não, ele já é um adolescente, eu não posso invadir a privacidade. Hoje não dá mais para a gente trabalhar com esse discurso. Eu não sei se os colegas concordam. Mas por quê? Porque se de repente esse meu filho ou é um agressor, né? Tem acesso a uma arma branca, uma arma de fogo, e ele é o causador, eu como mãe, eu iria sofrer muito se eu tivesse um filho que foi o agressor. E eu iria sofrer muito também se eu tivesse um filho, eu tivesse que levar até o cemitério, morrendo dentro da escola, que era o segundo ambiente mais seguro, né? Até tempos atrás, e deve continuar sendo. Então, acho que os pais não podem mais estar com esse discurso. Não, eu não vou invadir, é a privacidade dele. Ele já sabe o que faz. Nós precisamos, de fato, adentrar nesse universo. As circunstâncias desaconselham o politicamente correto, em resumo, né? E eu acho que o politicamente correto é o importar-se com o filho. E olha só, isso cabe para tudo. Mas hoje, para o discurso hoje, o politicamente correto seria não ser invasivo, né? Em tese. Em tese. E você levantou um ponto importante. Hoje não cabe mais esse politicamente correto. Hoje cabe dizer, filho, eu te amo, e porque eu te amo, eu preciso saber com quem você está jogando. Eu preciso saber que comunidade é essa que você gasta tanto tempo aí. Filho, você está visitando que tipo aí de grupos que você interage? Olha, por exemplo, nós vimos aí num desses ataques que o adolescente, ele tinha assim um fetiche pelo nazismo. E vocês devem ter lido, né, que foi o próprio pai que deu de presente para o filho, né,
uma máscara que fazia alusão a nazismo. E o menino tinha muitos conteúdos, muitos grupos. Ou seja, né, como não dizer que esse pai deixou de monitorar? Luciano? Pegando um pouco disso que a Ari falou, da questão do que seria o politicamente correto em relação aos pais, é uma observação para depois eu te fazer a pergunta. Às vezes, quando a gente está dando palestra em escola ou algo dessa natureza, os pais, de fato, parecem estar perdidos sobre o que eles devem fazer. E, vez ou outra, eu pergunto, o que é que dava certo na sua época? Às vezes, os pais dizem assim, às vezes a gente levava uma chinelada, um cinto, uma surra, e tudo bem, a gente passava a obedecer. E a gente tem muito cuidado sempre de falar sobre essa questão da violência. Por exemplo, não é necessário que você bata no seu filho, é necessário apenas que você resgate de alguma maneira essa autoridade. Então, muitas vezes, uma conversa de 10 minutos, 15, 20, ela é muito mais efetiva. Aliás, sempre é muito mais efetiva a conversa no lugar da agressão física. Porque, na verdade, a criança precisa entender por que ela está sendo punida. Ela precisa entender qual foi a reação que o ato dela causou, né? E os pais têm muito medo de que, ao confrontarem os filhos, eles percam o amor do filho. Então, eu já escutei pai dizer que, assim, não confronta muito, vai que ele não goste mais dele, aquela coisa toda. Então, isso fala muito mais sobre a carência afetiva do pai do que, de fato, sobre a criança, não é? Então, a gente percebe que há um despreparo geral. E aí eu pergunto para você, quais seriam as dicas que você acha que é possível para que os pais que não têm muito acesso à escolaridade, não têm muita leitura, como é que esse pai podia se armar em relação a isso? Ele poderia se equipar para lidar com os filhos, crianças e adolescentes? Luciano, por menos acesso que esses pais tenham, na linguagem que eles conseguem ter, eles podem chegar para um filho. Eu acho que é a frase que qualquer um de nós aqui no estúdio, que nós precisamos ouvir é: o que você precisa? O que você quer? Né? Ou o que você sente? Chega uma fase na infância que os pais estão tão ocupados ou estão tão plugados, tanto tempo no celular, que os filhos praticamente estão dizendo assim: olha para mim, né? De qualquer forma, olha para mim, nem que seja chamando a atenção da forma errada. E esses pais não dão a devida atenção. Estão ocupados demais. Acredita-se, nós sabemos que vai chegar um momento que os pais vão correr atrás desses filhos, querendo a atenção, e esses filhos não vão mais dar e nem sentir necessidade. Por quê? Porque já encontraram grupos afins que lhes dão atenção. Né? Então, na linguagem própria, na carência intelectual que os pais têm, eles precisam conectar-se emocionalmente, é o que a gente chama de conexão afetiva. Nós precisamos. Os educadores também precisam ser olhados também, com esse olhar sensível também, né? As escolas perguntar, eu estou abrindo um ponto aqui, aos educadores, o que vocês precisam para lidar com isso? Como é que vocês estão se sentindo? Entende? Então, eu vejo que é uma via de mão dupla. Por exemplo, até recursos. Às vezes os pais não têm e estão vendo os filhos meio depressivos, com um discurso de baixa estima, se sentindo muito incapazes, inseguros. Nessa pandemia, eu tive a oportunidade de, junto com 21 colegas, a gente trabalhou um conteúdo que nós publicamos aqui. Essa caixinha aqui é um livro em forma de caixinha. Um exemplo aqui. Que são 100 cartinhas que a gente fala de reflexões sobre autoestima. A gente tem atividades, tarefas, inclusive tem grandes colégios aqui na cidade fazendo rodas de diálogo, de conversa com essas cartinhas, e também tem outras de perguntas sobre autoestima, bem terapêuticas. Acho que os pais têm que se equipar, sabe? Mesmo que eles não tenham esse arcabouço todo, mas eles procuram livros, eles encontram na internet, ou então com o discurso mesmo dizer: filho, o que é que eu posso lhe ajudar? Inclusive, é interessante quando você fala do que é que você precisa, meu filho, para, inclusive, ele dizer que ele precisa de tal coisa, para o pai poder dizer: não, isso aqui você não vai ter. Perfeito. Não é? Porque Perfeito. Eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer com que eles entendam que nem tudo que eles vão querer eles vão ter acesso, porque pode prejudicá-los ainda mais, e que é como o Isamitiba que você cita, que eu adoro também. Ele diz: meu filho, claro que eu lhe amo, mas agora vá para o seu quarto. Perfeito. E essa imposição de limites faz com que isso depois não cresça.
né? E volte como uma avalanche para cima de mim. Então, dizer não, na maioria das vezes, quando a criança pede algo que é irresponsável, além desse resgate de autoridade, também significa ensinar ela a trabalhar com frustração, né? A gente sempre diz que se não trabalhar em casa, ela vai explodir isso no trânsito, na rua, em outros lugares. Então, na escola. Na escola. Nós hoje estamos numa cultura de não deixar crianças esperar. Né? Nós esperávamos, eu acho que vocês aqui, talvez acontecia com vocês, nós esperávamos para ganhar um presente no final do ano. E quando era a partir de próximo a dezembro, aliás, bem antes, na nossa casa nós já estávamos com aquela expectativa, porque era um brinquedo, tá? E aí nós dávamos até muito valor àquele brinquedo. Não tínhamos tantas canetinhas, né? Não era uma coisa assim tão banal ganhar roupa. Então, eu acho que hoje você não vai num shopping sem ter que comprar alguma coisa para o filho, porque se comprar para você, tem que comprar para o filho. Como assim? Né? O filho ele tem que entender que os pais também precisam ter prioridade e esse não é também muito estruturante. Fazê-los esperar, fazê-los ouvir não, porque senão a sociedade vai dar um não e eles não vão saber ouvir. Né? Quando a primeira menina ou o primeiro menino que eles querem namorar não estão a fim de ficar com eles, aí como é que eles vão fazer? Se eles sempre ouviram sim. Um dado importante, o professor Itamar que fala muito sobre a questão aí, que ele trouxe aí questões de pais. É importante frustrar, como você diz, por quê? Porque eu vejo muito e escuto muito pais, até nas redes sociais, tudo que os filhos fazem vira manchete. Aplaudem demais, né? Os filhos acertam, então eles falam para a família, como se aquilo fosse um troféu. Gente, cuidado com isso. Porque quando não aplaudirem seu filho, quando chegar no momento na escola que ele for mais um, entre outros, como de fato ele é mais um dentro de uma comunidade escolar. E se ele não souber lidar quando ele não conseguir ser amigo daquela pessoa ou não conseguir namorar com aquela pessoa? Por quê? Porque toda a vida ele era o destaque da família. Então, nós temos que estar bastante atentos ao papel dos pais nessa construção da formação emocional dos filhos. É a tal da geração floco de neve? Floco de neve, Você tem uma... É o grande desafio. É verdade. Cultura de paz é a prevenção e a resolução não violenta de conflitos, né, que devem ser mediados, a divulgação de valores como amor ao próximo, o respeito à diversidade, ao pensamento diferente, né? Essa cultura de paz, ela começou a ser implementada no Brasil no início do século XX. Um dos responsáveis aqui em Campina Grande por implementar essa cultura de paz foi o professor Fábio Freitas, de saudosa memória, professor Fábio Freitas da Universidade Federal. Ele começou a ter essa preocupação de, nas escolas, em todos os segmentos escolares, haver essa preparação por parte dos professores para cultivar a paz, cultura de paz. A gente sabe que uma cultura não é algo que acontece do dia para a noite, não é um decreto, é um processo longo, mas que surte muitos resultados. No Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Betina Barros diz que a partir do ano de 2018, no Brasil, começou a haver esse surto de violência nas escolas. Aflorou de uma forma muito grande o bullying, e que culminou com a violência física e até a eliminação do outro. Nessa perspectiva, surgem aí, em meio a essas desgraças, heróis sem capa, os professores. Alguns foram vítimas e outros professores, por causa deles, graças à ação deles, muitas crianças deixaram de ser assassinadas. Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele fala como é importante, não é, professor Luciano, a figura do professor, como ele precisa ser, assim,
como a minha saudosa professora Socorro Farias, do Regina Célia, ela dizia que o professor ele deveria ser pego no colo, ser cuidado, ser orientado, ajudado, porque é ele o principal protagonista nessa construção de cultura de paz. Os professores, muitas vezes, eles salvam as crianças com palavras, com o seu exemplo e tudo mais. E Augusto Cury, lá no livro dele, ele diz o seguinte, olha, procure encantar os seus alunos, fale de você, das suas experiências, do que você viveu, para que eles saibam que você é humano, que você tem limites e que ele, como você, está em construção. Então, eu acho importante isso, que o professor, que é esse herói sem capa, tão desvalorizado, não é? Mas que tem assim, um valor imenso, na verdade, nessa formação da cultura de paz. É necessário que a escola, a família, dê a mão ao professor. E a minha pergunta, na verdade, depois dessa reflexão, é a seguinte: qual a participação do professor? Que ele é muito... veja só, ele também é vítima disso. Também. Os professores são vítimas da violência também. Então, mas mesmo assim, eles se apresentam como heróis nessas circunstâncias. Sim. Chegam a dar as suas vidas. Então, querida Josipless, qual a participação dos professores na construção dessa cultura da paz? Nossa, depois que nós vimos, né, agora essa última fatalidade, né, no Brasil, aquela professora esfaqueada. Então, isso que o professor traz me toca profundamente. E o papel do professor, inclusive, estudando sobre o professor, eu trouxe, a Ari está com ele aí, é o livro Saúde Emocional dos Educadores. Junto com mais 21 psicólogas no Brasil todo, representando aqui a Paraíba, nós também publicamos o autoestima, né, para trabalhar jovens, porque a gente vê que todos esses fatores que a gente discutiu aqui, a gente encontra jovens, crianças, adolescentes com autoestima fragilizada, que eu acho que é o que Ícaro trouxe, e na outra ponta, educadores com uma capa muito pesada, né, de sobrecarga de trabalho e muitas vezes a desvalorização na sala de aula e a falta de reconhecimento e muitas vezes a autoestima deles também está fragilizada. Eu trabalhei um artigo, achei importante, Ícaro conhece a logoterapia, né, Ícaro? Então, o meu artigo, nós trabalhamos nesse livro, eu trabalhei sobre regulação emocional do educador e o sentido da vida, fazendo uma tentativa de link entre a importância da regulação emocional do educador para lidar com tudo isso e o sentido da vida, trabalhado muito por Viktor Frankl na logoterapia, foi uma tentativa de contribuir nesse capítulo do livro para que o professor ele repense como ele é importante, para que ele resgate a autoestima do papel dele, né? Que o papel dele tem um sentido. Porque se ele for trabalhar só pelo reconhecimento monetário, a gente sabe que no Brasil e em outros países é difícil, né? É bastante complicado. Ele encontre um sentido, um para que estar no lugar de educador. Ele tem que acordar e ele tem que lembrar todo dia para quê. Se nós pararmos aqui nessa roda e cada um de nós pensar automaticamente num professor, eu já pensei aqui em vários, quando você fazia a pergunta. Todos vocês aqui pensaram em algum professor que marcou a vida de vocês? Sim. Né? Os meninos aqui da câmera, quem está aqui nos escutando. Então, você que está nos escutando como educador, você é essencial. Você é fundamental nesse processo. Né? Agora, você precisa estar bem. Como geralmente eu lembro que quando estamos bem, quem está bem faz bem. Quem está mal faz mal. Então, eu vejo essa necessidade do educador também ser cuidado. Porque nessa conjuntura de violência, ele precisa ser escutado. Fazendo um contraponto aqui com a questão de uma sugestão também, né, para que haja dentro das escolas essa cultura de paz, de amor, de acolhimento. Eu vi uma experiência hoje feita no Rio Grande do Sul. Eles já se anteciparam. Eles abriram nas escolas umas rodas de diálogo, professores e alunos, porque todos estão sofrendo da mesma apreensão no Brasil.
E eles passavam um bonequinho, e o bonequinho era um Pinóquio. E passava na roda de um para outro, dizendo realmente, de verdade, sem poder mentir, porque é a alusão do Pinóquio, não mentir, como eu me sinto neste momento. Então, acho que a gente precisa escutar, a escola precisa escutar alunos, mas também precisa escutar os professores, cuidar da saúde emocional dos educadores. Nesse estudo que nós fizemos no Brasil todo, foi um grupo de estudos que nós publicamos o livro. Por quê? Porque nós tivemos assim, um olhar sensível. No ano 2020, na pandemia, a gente parou para estudar o quanto o professor sofreu impactos, se reinventando, tendo que gravar, né? Nunca tinha ido para uma tela assim, e tiveram que fazer um verdadeiro, vamos dizer assim, um estúdio dentro de sua casa, e ainda ter que estar lá fazendo criativamente uma forma de atrair alunos por tela, coisa que ele nunca tinha feito. Então, ele é um verdadeiro herói. Sempre foi. A minha questão agora é sobre a função da escola. Depois desses atentados, nós começamos a refletir um pouco mais a respeito para que a gente coloca nossos filhos na escola. O que a gente quer que eles adquiram, desenvolvam lá? E eu gosto de estudar a respeito das fundamentações, da base filosófica do ensino. Tá? Eu trouxe aqui 3 pensadores que eles, apesar de não viverem no mesmo... Né, quase que sim, né, uns conviveram, uns estão convivendo ou não, mas eles trazem uma perspectiva que muitas vezes essa perspectiva nós não buscamos na escola. O primeiro foi o filósofo alemão Immanuel Kant, né? Ele diz que o seguinte, o ser humano não nasce humano. O ser humano é um animal que precisa ser educado para se transformar em humano. Tá? E aí ele destaca a importância do processo formativo. Então, formação no sentido mais amplo da sua palavra. Né? O sociólogo francês Edgar Morin, no livro 7 Saberes Essenciais, né, necessários à educação do futuro, ele destaca vários saberes, né, até como o próprio título já coloca, e um deles me chamou muita atenção, que é o saber chamado compreensão humana, que nada mais é do que a empatia. Né? Do ponto de vista dele, o estímulo à compreensão humana promove condições para a solidariedade, tanto intelectual quanto moral, da humanidade. E o último é o conhecido e amado Paulo Freire, né, no livro Pedagogia da Indignação. Ele diz que o ser humano, como ser histórico, né, ele toma consciência do seu estar no mundo. E aí, consequentemente, ele precisa entender que a vida tem que continuar e prolongar. Né? O ser humano, por mais que ele tenha uma pulsão, né, de morte, algo assim, ele precisa continuar a sua existência. Né? E para que ele continue existindo, ele precisa viver dentro de uma ética. Tá? E aí, voltando para aquela indagação inicial, a escola serve para quê? Para que a gente coloca nossos filhos dentro dela? Né? Eu recebo muitas queixas dos estudantes em relação à busca de desempenho. Né? A escola ela tem um objetivo, vamos dizer assim, consagrado de fornecer informações necessárias para o domínio da natureza, né? E aí você galgar espaços melhores na sua vida, na sociedade. Né? Passar no Enem, cursar e concluir um curso superior, abrir seu próprio negócio, ser servidor público, criar algo, ser um pesquisador, pesquisadora, etc. E isso é essencial, senão a gente não continua também nossa vida. Entretanto, parece que, por mais que a gente veja, né, que escolas, teóricos, desde o início do século XX, por exemplo, trazendo o Immanuel Kant, já trazem uma concepção muito mais abrangente, mas parece que falta algo. Né? E eu te pergunto, Josi Plessis, a escola, no seu ponto de vista, tem cumprido com a missão de formar, né, seres humanos, para além de formar pessoas com capacidade, né, de passar em provas, passar em testes e criar coisas, conhecimentos, né, e instrumentos novos? Brilhante, pergunta brilhante. Então, o que eu vejo que a escola ela se tornou muito conteudista, né?
pelas demandas também, né? Nós temos hoje, o Brasil todo compete, todos os estados competem por uma vaga por igual. Então, é toda uma estrutura que vem lá do MEC, que nós sabemos que nos últimos anos a concorrência ficou bem mais acirrada. A escola, para se adequar também a esse contexto competitivo, ela se tornou um ambiente muito conteudista. E eu queria destacar agora que hoje nós precisamos que a escola repense tudo isso que você trouxe aí, tudo que esses 3 grandes pensadores trazem aí. A escola ela precisa ser também um lugar onde se fale mais de propósito, de sentido de vida. É muito comum quando chega-se no ensino médio, você vê muitos alunos correrem todos para um curso só, porque cada um já pensa no seu USV, já pensa em quanto quer ganhar com aquele curso. E parece que a escola precisa abrir diálogos sobre contribuição que cada um precisa dar ao mundo. Não receber do mundo. Viktor Frankl já falava que uma pergunta que nós precisamos fazer muito mais do que o que a vida tem para me dar é o que eu tenho para dar à vida. A escola precisa ser um ambiente mais existencialista. Ela não precisa também, né? Eu estou aqui no meio de 3 professores, a gente não pode dispensar o conteúdo. Mas eu acredito que precisa-se agora, depois desses alertas de violência, abrir mais diálogo sobre propósito. O que é propósito de vida? É algo que começa em mim, mas tem que terminar no outro. A gente sabe disso, né? Porque senão não é missão de vida, não é propósito. Se todo mundo corre para uma profissão só porque vai dar mais dinheiro, já está precisando ser repensado isso. Porque vai chegar um momento que aquela profissão já não vai dar tanto dinheiro, porque vai ter muito mais mão de obra do que demanda. Então a escola tem que orientar. Eu acho que ela tem esse papel, ela tem um papel de sociabilizar. A gente se vê no outro e desde pequenininhos, a criança, a gente já discutiu aqui, é um ser brincante. Na escola, a gente brinca, a gente faz amizades, a gente aprende por modelagem. A gente tem um professor, por exemplo, como deveria ter como referência. Estamos numa crise, inclusive, de referências. Quem é referência hoje para essa geração? Me preocupa. Desculpa aí, é muito particular, tá, gente? Mas essa tictolização é preocupante. A gente começa a perceber assim, até dentro da escola, os educadores talvez tenham que chamar um professor de arte, chegar e pegar uma música de até um cantor, uma cantora consagrada que está no hit do momento e dizer, gente, vamos analisar os valores dessa música. Eu ouvi uma música agora recente que eu pensei, nossa, uns sentam para beber, outros, né? Aí depois você vê aí outro cantor muito consagrado, que a galera gosta, que lota shows. As músicas estão cada vez mais depreciativas. Aliás, depreciativas não, elas estão depreciando padrões de relacionamento. As meninas que defendem tanto bandeiras hoje feministas, as adolescentes, cantando e dançando. E aí, assim, a escola tem que chamar assim, pera lá, como professor de história, professor Itamar, como lá, vocês meninas estão defendendo o feminismo, essas bandeiras, e como é que vocês estão vendendo e comprando e dançando esse hit do TikTok que fala de vocês dessa forma, né? Como é que vocês estão aceitando isso como mulheres? Como um produto, um mercado, né? Que o homem diz, vem para o papai. Opa, como assim? Que paradoxo. Aí eu vejo que a escola deveria ter este papel de discutir todos esses valores que a gente está vendo aqui, discutindo aqui, e a escola não deveria perder o brilho, o lugar do brincar, de chamar, por exemplo, uma dica para as escolas, chame ex-alunos, que aqui de Campina Grande, escolas, vocês têm aí ex-alunos que estão brilhando nas suas áreas de atuação, não tem, Ari? Nós temos, né? Toda escola certamente possui. Toda escola tem. O que eu estou brilhando não é ganhando muito dinheiro, não. São ex-alunos que fazem diferença no mundo hoje. Chama lá para dar uma palestra para essa galera que está sem sentido.
Porque o que nós temos visto, inclusive, nessas ondas de violência, nesse aumento de suicídio, sabe o que é? O adolescente, ele está muitas vezes com um discurso assim, eu não tenho o que perder. É o que eles trazem para o consultório. Eu não tenho o que perder. Porque assim, o adulto, ao menos ele já casou, ele já tem filhos, então ele já não vai cometer suicídio porque ele já deu certo na vida, né? E ele tem os filhos para criar. E eu nem tenho ainda a formação completa, eu não sei o que fazer, a minha área que eu quero eu não vou conseguir, eu não tenho família, eu não tenho filho, então se eu morrer eu não faço falta. É outro fator também muito atrelado à violência, a falta de sentido e de propósito que a escola deveria resgatar. Eu tenho que fazer agora uma rodada rápida de perguntas e respostas, por conta do tempo. Só para fazer uma nota de rodapé do que Josi disse, vários documentos ao longo da história da Igreja Católica falam de que, reforçam muito a expressão de que sobre todo ser humano pesa uma hipoteca social, que é nesse sentido de você ter a ver, de ter contrapartidas para o seu meio, para a sua comunidade. Mas a pergunta que eu queria fazer, eu estou sendo muito didático hoje para o telespectador, e qual o itinerário para se retomar a hierarquia, algo que você falou de passagem agora há pouco, em relação a pais e filhos? Eu vejo que tem que se reestabelecer regras. Eu volto para aquela dica dos pais. Assistam o documentário Redes Sociais e vejam, cada família tem sua própria realidade. Mas eu acho voltar à refeição, voltar à mesa, se possível, cada um tem seu contexto. Tentar ter diálogo à mesa, sem equipamento eletrônico por perto. À noite, cada família com sua realidade tem um momento espiritual, tem um momento de falar sobre amor ao próximo, conhecer a vida uns dos outros, pais falar de suas dificuldades, filhos ter um espaço para falar das suas. Agora, para isso, gastar tempo. Gastar tempo. Não existe essa questão assim, tempo de qualidade, né? Na minha família é tempo de qualidade. Não, tempo é tempo. Gastar investimento de tempo. Rapidinho a rodada final, vamos lá. Eu acho que, pegando essa vertente que ali falou, que ferramentas a gente poderia utilizar para trazer os pais para perto, a ferramenta que você disponibilizou, as cartinhas, elas também podem ser utilizadas pelos pais com os filhos? São, sim. Como eu dizia, né? São 100 cartinhas sobre autoestima, que pode ser trabalhado com crianças, com adolescentes, e os pais podem fazer uma rodada de conversa usando esse equipamento. Olha, gente, vamos fazer essa semana uma atividade, uma semana treinando essa sua autoestima, uma pergunta sobre autoestima e aí todos conversarem a respeito, ou uma reflexão. Né? São 3 categorias com 100 cartinhas que a gente editou e publicou um livro em forma de caixinha. Pode ser usado como ferramenta terapêutica. E também, Luciano, sendo bem breve, além dessa caixinha sobre autoestima, eu acho que voltar à questão mesmo de discutir a sua história de vida. Foi o professor Itamar que levantou isso. Fala da sua história de vida. Leva o filho, ao invés de shopping, leva uma vez o filho numa feira central. Olha, Luciana, eu me lembro muito bem, meu pai me levando numa feira central, num sábado, e ele perguntou assim, tinha uma família com crianças pequenas, assim, que iam junto, né? Estavam lá brincando, e meu pai disse, que hora vocês chegam? Aí eu me lembro bem, que era assim, bem cedinho da manhã, e vocês moram em que cidade? E eles ajudam? E aí eu me lembro até que a família dizia assim, descasca o feijão verde. Entende? E aí eu olhei ali, aquela realidade foi muito importante que eu estou contando para você. Inesquecível. Eu acho que mais do que ir ao shopping. Rapidinho, gente. Pois não. Realmente precisamos viver a paz, a cultura de paz, né? Gandhi já dizia que não há caminho para a paz é o caminho. Precisamos todos dar as mãos e ir em frente nesse sentido. Minha querida Josi Plessis, eu queria que você me respondesse o seguinte. Quando há suicídios, há um código ético na polícia, entre os jornalistas, de não divulgar, para que isso não desencadeie outros. Com relação a esses crimes que houveram nas escolas, algumas pessoas divulgaram, deram uma ênfase muito grande, que ficou até algumas pessoas, inclusive nas redes sociais, começaram a questionar isso. A minha pergunta é, você acha que
deve ser divulgado ou não essa violência que tem na sala de aula? Acho que deve se falar muito mais do sofrimento das vítimas, dos pais, das famílias, dos professores que estão sofrendo, né? Do sofrimento psíquico provocado pelo estresse pós-traumático. Muito mais do que dar vulto e notoriedade aos agressores, porque muitos estão buscando popularidade, né? Muitos, além de se vingarem, além de reagirem reativamente ao bullying ou reproduzir uma violência que estão sofrendo, eles estão buscando também notoriedade. E aí a imprensa, o papel agora não deixa eles anônimos, no anonimato. Não publicita mais, porque antes dizia que roupa usava, o que é que tinham escrito, como era o comportamento, passava uma semana se falando disso. Aí os outros viam isso, opa, virou herói, saiu em todas as redes sociais e em todas as TVs. Não. Na minha opinião, acho que verdadeiramente quem tem que ser levado a sério é o sofrimento das vítimas. Rapidinho. Boa pergunta, professor. Rapidinho. O que você pode falar, deixar aqui para os pais e educadores? Que caminhos, né, eles podem levar os seus filhos e estudantes para encontrar sentido naquilo que eles vivem? Primeiro, os pais precisam encontrar um sentido para a vida deles, né? Encontrar esse sentido, esses valores dentro de casa, essas relações reestruturadas que muitas famílias hoje estão vivendo totalmente desconectadas. Então, eu preciso ver meus pais vivendo essa relação de afeto, se for o caso, seja qual for o formato lá da família, a gente não entra nesse mérito, mas o que eu digo, você levanta o ponto, eles precisam viver esses valores para que eu reproduza esses valores. E dialogar mais sobre sentido de vida, sobre propósito, diferenciar o que é sucesso, tá? Do que a gente precisa muito isso, sucesso e felicidade. Felicidade é construção. As pessoas estão confundindo hoje nas redes sociais, né? O que é vitrine. As pessoas estão vivendo muito de vitrine. Eu sempre lembro, pouco de estoque. Eu preciso mostrar que minha família é perfeita, é feliz, é bem-sucedida. Não importa se minha família é. Então, acho que a família precisa ser e não parecer que é. Infelizmente, o nosso bate-papo vai ter que acabar. Para embalar o seu boa noite, José, eu queria perguntar o seguinte: como é que os psicólogos estão se preparando para enfrentar essa sobrecarga ditada pelo tempo presente? Ei, Ari, você fechou com chave de ouro. Olha, eu não posso falar pelos colegas. Eu busco terapia sempre que necessário, volto, dou uma pausa, retomo, acho importante arrumar minhas gavetinhas, acho importante a minha espiritualidade, isso é muito pessoal, encontrar amigos e ter paz dentro da minha casa. Viver, de fato, em busca desse sentido. Viver uma vida real e não instagramável. Quero agradecer, obrigado pela participação de Josi Pless, por ter aceito o convite da Rede ITA. Quero agradecer aos debatedores dessa edição, começando pelo psicólogo e professor da Unifacisa, Luciana Digley, o psicólogo do IFPB, campus de Campina Grande, Ícaro Rodrigues, e o professor da UEPB, Itamar Salles. Como de hábito, o agradecimento derradeiro vai para você, telespectador. Desde já, encontro marcado, terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura, com outro Ideia Livre. Até lá!